Olá, assombrados! Eu sou a Ana e quero falar para vocês que nós estamos descansando um pouquinho, então nesse final de ano vocês vão ficarem com o canal de cortes aqui, mesmo no Assombrado, mas de um períodozinho vendo aí os relatos do canal de cortes. Aproveita para conhecer o canal também e se inscrever lá, né? Durante todo o ano nós tivemos relatos ao vivo, durante todos esses anos. E o canal de cortes vem trazer esses relatos que ficaram perdidinhos ali no meio dos ao vivo, trazendo à tona aqui para vocês. Então aproveitem para relembrar alguns relatos, para conhecer alguns que vocês não conheciam. Belezinha? E logo mais a gente volta com a nossa programação normal. Beijos para vocês, fiquem com os relatos dos cortes. Final triste. Vamos ver. É uma moça que nos conta o relato. Vamos lá? Vamos começar? Depois a gente vai para os bônus. Boa noite, Ana. Segue abaixo um relato. Trata-se de uma história real que aconteceu com a minha tia há muitos anos atrás. Infelizmente, com um final bastante triste. A minha filha, fulana, sempre assiste seu programa na internet e acabo vendo e ouvindo junto. Decidimos enviar a história, pois ela é bem marcante para nossa família. Temos outras, não sei explicar, mas somos muito sensitivos. Porém, não gostamos muito dessas coisas. Na verdade, temos até muito medo. Mas confesso que ao mesmo tempo essas coisas nos atraem muito. Acho que é assim com todo mundo. Nós gostamos de contar e ouvir as histórias. Bem, espero que você possa contar esse relato, apesar de não ter muitos efeitos fantasmagóricos. É uma história real e acho que vai ficar boa na sua voz. Opa! Minha gratidão. Mas é esse o título? Minha gratidão? E eu não vi? Não sei, tá lá relato sem nome. Não, acho que ela tá... Na verdade, ela... mosquito. Ela tá me agradecendo, é isso? Acho. Não. Bom. Vamos lá. Meu nome é fulana, moro em Indaiatuba, São Paulo. Vou contar uma história verídica que aconteceu há mais de 30 anos com a minha tia. Os nomes foram alterados para preservar a identidade de cada um, pois essa história é conhecida por muitos. Esse relato é sobre a minha tia Jussara, que se casou com 15 anos e foi morar em uma casa localizada em Mauá, São Paulo, num lugar. Não vou falar o nome do lugar, mas num lugar. Mauá. Conheço Mauá, tenho parentes em Mauá também. Uma cidade com muito morro. No terreno onde minha tia morava, havia 2 casas. No primeiro patamar era a casa da sogra da minha tia, uma casa nova, toda de alvenaria. Depois da casa tinha uma escada cavada na terra com 4 ou 5 degraus que dava para o segundo patamar com um quintal bem grande e novamente outra escada com mais 4 degraus para chegar na casa da minha tia. A casa era de madeira, tinha um quarto, sala, cozinha e banheiro. A lavanderia ficava no lado de fora da casa, na parte de trás da casa. Tinha um barranco e uma árvore gigantesca que ultrapassava a altura da casa. Logo acima, um poço velho que ninguém usava. Minha tia tinha uma filhinha e, como não trabalhava fora, ficava em casa. Meu tio trabalhava em São Paulo e chegava por volta das 7 horas da noite. Ela conta que as noites naquele lugar eram um pesadelo constante, acontecimentos horríveis que ela e meu tio passaram por mais de um ano. Ela lembra que no primeiro dia, quando se mudaram para lá, a minha avó disse que não era um bom lugar e o melhor era procurar outra casa. Mas eram pessoas muito simples e não tinham condições de pagar aluguel. Por isso ficaram ali junto da sogra. Bem, já na primeira noite eles não conseguiram dormir. Uma barulheira que não dava para entender. Não sabiam explicar o que acontecia. Mas, com o passar dos dias, o barulho ficou mais forte e real. Eles contam que toda noite uma pessoa corria em cima da casa e pulava no barranco. Outras vezes se balançava na árvore e pulava no telhado. Corria em volta da casa e batia nas paredes, como se usasse uma vara para arrastar pelas tábuas. Era muito barulho e eles ficavam desesperados.
Porém, no outro dia, eles procuravam por sinais, marcas no chão e nada. Certa vez, ela disse que estava uma chuva muito forte, como de costume, os passos por cima da casa. De repente, a pessoa pulou no barranco. E foi aí que meu tio disse com muita euforia: "Agora eu pego esse filho da mãe." A terra está molhada e vai dar para ver a marca dos pés no barranco. Mas, como sempre, nada. Os meses passavam e aquele barulho não acabava. Um dia, meu tio estava sentado à beira da mesa, tarde da noite, preenchendo alguns papéis do serviço. Minha tia costurava algumas peças de roupa quando, do nada, a porta da casa se abriu. Ela lembra que a porta tinha uma trava que não deixava a porta abrir sozinha. Só quando alguém puxava a tranca é que a porta ficava pronta para ser aberta. Mas se abriu e ninguém entrou por ela. Meu tio ficou muito assustado e correu para trancar a porta de novo. Naquela noite, o pesadelo foi um pouco pior. O barulho estava dentro de casa. Eles estavam no quarto dormindo quando ouviram os passos no restante da casa. A pessoa corria e jogava as panelas, cadeiras, muitos objetos pelo chão. Foi um horror. Levantaram e a casa estava vazia. Apenas eles e a filhinha de 1 aninho. Não conseguiram dormir. Quando amanheceu o dia, meu tio foi para o trabalho e minha tia foi para a casa da sua mãe. Por conta do medo, ela fez uma coisa muito louca. Pediu para o seu pai, meu avô, o revólver que ele guardava há muitos anos. Minha tia tinha apenas 16 anos e a primeira reação do meu avô foi dizer não. Mas quando ela contou sobre os acontecimentos de toda a noite, meu avô se convenceu de que talvez o revólver pudesse intimidar a pessoa que os assustava tanto. Naquela noite, minha tia ficou sentada, esperando o barulho começar. No primeiro pulo, ela mandou bala. Vixe. O teto e as paredes da casa ficaram cheios de furos, porém, nada mudou. Por conta das noites mal dormidas, meu tio acabou perdendo o emprego e por algum tempo ficou em casa durante o dia. Ele e minha tia resolveram buscar informações sobre a história daquele lugar. Foram informados por moradores que havia uma senhorinha bem idosa que poderia saber de algo. Foram atrás da senhorinha e descobriram que naquela casa, há muitos e muitos anos atrás, vivia uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. De acordo com o que a senhorinha contou, o pai era muito ruim e batia na mãe e nas crianças. Todas as noites ele batia muito nos filhos. Certa noite ele espancou tanto as crianças que um deles morreu. O homem enterrou o filho ali mesmo no quintal, embaixo da grande árvore. A mãe chamava o menino todos os dias. O sofrimento foi tão grande que ela acabou morrendo logo depois. O pai das crianças, pelo que a senhorinha contou, ficou tão perturbado que se enforcou no galho da árvore. Das outras 2 crianças, ninguém soube mais nada. A casa ficou vazia por décadas até que a sogra da minha tia comprou o terreno. Ela construiu uma casa nova e deixou a casa velha de madeira para usar como galpão de bagunça. Mas como minha tia precisava de um lugar para morar, acabaram por emprestar o lugar para ela. Minha tia disse que depois que descobriu sobre a casa, foi até uma igreja e pediu para um padre ir até o local e rezar uma missa para aquelas pessoas mortas de forma tão triste. Ela disse que o barulho parou e tudo parecia estar em perfeita ordem. Descobriu que estava grávida e logo nasceu o meu priminho. Um dia a filha dela, com pouco mais de 2 anos, começou a dizer que alguém a estava chamando para brincar no poço. Misericórdia! Minha tia ficou um tanto assustada, mas achou que fosse coisa de criança. Mesmo assim, respondia que no poço ela não poderia ir, pois era muito perigoso. Mas minha priminha insistia muito nessa história. Então, por precaução, minha tia pediu para que o meu tio fizesse uma cerca separando o poço do resto da casa, só para garantir de que a sua filhinha não fosse para aquele lado. Certo dia, ela estava dando banho no meu priminho e chamou a sua filha para vir tomar banho também, dizendo que ela já tinha brincado bastante. Chamou e nada da menina responder. Minha tia saiu correndo e gritando:
Mary, Mary! O nome da minha prima. Por impulso, correu até o poço que ficava bem para trás da casa e levou o maior choque da sua vida. A cerca estava intacta, mas os brinquedos da sua filha estavam esparramados em volta e por cima do poço. Dentro do poço, o corpinho de sua menininha boiava sem vida. Até arrepiei. Eu tinha por volta de 12 anos na época, mas me lembro bem da tristeza gigante na nossa família. Até hoje tentamos entender o significado de tudo aquilo, mas não encontramos nenhuma explicação. Acredito que a correria e os pulos pela casa fossem das crianças assassinadas pelo pai, da criança assassinada pelo pai, ou o próprio pai atordoado pelo que fez ao filho. A pessoa que chamava minha priminha poderia ser a mãe sofrida buscando pelo filho morto? Mas quem somos nós para explicar o que os olhos não veem? Enfim. Credo, gente. Olha. Primeiro, dê ouvido aos seus filhos. Ela fez a separação, mas parece que alguma coisa colocou pro lado de lá. Casa com perturbação é melhor deixar pra trás, né? Não sabe explicar o que aconteceu. A primeira menina falando que tinha uma criança, é isso? Tinha alguém que estava chamando ela pra brincar no poço. Aí chega lá, a cerca tá intacta, sem sinal de que ninguém arrombou coisa pra passar pra lá. E a menina de 2 anos tava lá, num espaço curto de tempo, porque foi enquanto dava banho. Credo. Será que foi algum espírito que realmente, né? Se ela já falava que tinha alguma coisa chamando ela pra lá. Credo. Um anjo fez o meu parto. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Vou contar o relato mais importante e marcante para mim. Sempre que lembro, eu choro e agradeço a Deus. Então vamos começar. Engravidei quando eu estava com 18 anos. Quando descobri, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tinha certeza que seria uma menina e logo escolhemos o nome. E logo começaram as complicações também. A gravidez desencadeou uma hipertensão arterial. Eu vomitava o tempo todo e quando eu não estava vomitando, eu estava dormindo. Fiz um acordo no trabalho e parei de trabalhar. Eu só emagrecia. A única coisa que eu conseguia comer era a pipoca salgada que o meu sogro trazia. Foram se passando meses e eu só emagrecia. A minha mãe, todos os dias, após sair do trabalho, passava na minha casa para ver como estávamos. Um dia ela levou uma amiga com ela. E essa amiga era evangélica. E quando me viu na cama, deitada, com um balde do lado, pois eu não aguentava levantar para ir no banheiro, ela falou para minha mãe que tinha uma revelação para fazer. Disse que fizeram um trabalho de bacumba. Fizeram um trabalho para eu morrer no parto e a minha filha também. Na mesma hora, ela orou e disse que a minha mãe teria que ter muita fé. Quando fiz 4 meses de gestação, eu passei muito mal. Eu já estava com uma das visões turvas por causa da pressão arterial alta. Então, pedi para minha mãe me levar no hospital. A médica examinou, passou remédios e um específico para segurar o bebê. E disse que eu teria que fazer repouso absoluto. Para mim, tranquilo. Eu não conseguia levantar mesmo. Por mim, eu ficaria dormindo por 9 meses. Quando eu completei 7 meses, estava muito inchada e já não enxergava de uma vista. Esperei a minha mãe, chegar do trabalho e o pai da minha filha do quartel e fomos para a maternidade pública. Me internaram imediatamente. Passei uma noite horrível. Eu não tinha remédio na maternidade. Não tinha remédio na maternidade. Então a minha mãe trouxe de casa. Olha só, né? Eu chorando
Pedi à minha mãe para me tirar dali. O médico falou que tinha que me transferir para outro hospital, pois ali não tinha recursos e também não tinha ambulância. Minha mãe sempre foi muito barraqueira. Adorava arrumar confusão. Me tirou a revelia do hospital. Revelia do hospital. Assinou um termo de responsabilidade e me levou para um hospital em Marechal Hermes, no Rio de Janeiro. Mas é isso mesmo que tem que fazer. O quê? Vai esperar morrer? Ah, se ficar muito esperando, não. Dá licença, eu vou tirar daqui. É isso aí, tá certo a sua mãe. Tem hora que tem que ser barraqueira mesmo, senão não dá certo as coisas. Bom, quando entrei nesse hospital, parecia que estava em outro mundo. As coisas aconteciam rápido e ao mesmo tempo parecia uma eternidade. Fiquei internada 3 semanas. Nenhuma medicação conseguia baixar minha pressão. Me davam calmantes e nada. Até que uma tarde, no dia 12 de janeiro de 1999, a minha pressão foi a 220 por 180 milímetros de mercúrio, ou seja, 22 por 18. Gente, 22 por 18? A minha nunca chegou nem a 14, eu acho, a máxima. Tipo, 14 por 9, por 10, por 11, nunca. Aliás, na gravidez, a minha pressão às vezes era 9 por 6. Tipo, era quase caindo assim também. Mas olha que perigo. 22 por 18 a pressão, muito alta. Pré-eclâmpsia. Os médicos foram examinar minha barriga e os batimentos da minha filha estavam ficando fracos. Voltei para a enfermaria e a minha mãe do meu lado, sempre. Veio um médico e falou com a minha mãe que teríamos que esperar o máximo, pois estava com uma bactéria na UTI. Estava com uma bactéria na UTI neonatal. E se a minha filha nascesse, iria morrer na UTI. A minha mãe chorava e eu tentava acalmá-la. Foi quando entrou uma médica, linda, alta, com os cabelos loiros na altura do ombro e com 4 enfermeiros. E essa médica começou a discutir com o médico, falando assim: por que essa menina ainda está aqui? Eu não quero saber. Temos que levar ela agora para a cirurgia. Isso, a mulher estava gritando e muito nervosa. Foi até onde estávamos, eu e minha mãe, e falou assim para minha mãe, com as mãos em seu ombro: mãezinha, temos que levar sua filha agora, senão vai morrer as duas. Pessoal, peço que a senhora reze. Então, Ana, eles me levaram. Tinha um enfermeiro muito legal. Ele ficou comigo o tempo todo, segurando a minha mão, mas eu não lembro do rosto dele. Me prepararam para a cirurgia. Eu lembro que tinha umas 12 pessoas no centro cirúrgico. Eu não sei como cabia tanta gente. Agora as lembranças vêm assim como um flash. Lembro de aparelhos no meu rosto, lembro de ver a minha mãe ajoelhada no corredor rezando, mas como eu estava vendo a minha mãe, se eu estava deitada sendo operada? Eu não sei, Ana, eu só sei que eu vi. Então a minha filha nasceu às 2h45 da manhã, é isso? Do dia 13 de janeiro. Ela não chorou, eu não escutei. O enfermeiro que estava ao meu lado disse: é uma menina. Então eu disse: eu sei. Mas ela não chorou? E colocaram ela perto de mim rapidamente e levaram ela correndo. Eu fiquei ali deitada com a imagem da minha filha, com a cara redonda e bem morena. E mais uma vez vi a minha mãe pelo corredor do hospital chorando e apaguei. Acordei na sala de pós-parto quando a minha mãe veio me beijar. Ana, minha filha nasceu com 2 quilos e 20 centímetros. Ela não tinha o rosto moreno, ela estava roxa, pois não estava respirando. Na UTI realmente tinha uma bactéria que estava matando vários bebezinhos. Eu mesma vi morrer 4. Então, Ana, fomos atrás dessa médica que fez o meu parto para agradecer, mas não tinha nenhuma médica. Falaram que quem fez o meu parto foi um médico. Mas como assim? Nós vimos a médica e a equipe dela. Então, Ana,
Eu e minha mãe achamos que foi um anjo que Deus enviou para me dar o grande amor da minha vida. Hoje a minha filha tem 19 anos, é minha amiga e grande amor da minha vida. Eu falo para ela que ela é o meu milagre de Deus. Obrigada por ler meu relato. Todos os dias eu e minha filha escutamos seus relatos enquanto arrumamos a casa e fazemos a janta. Ai, que gostoso. Ai, já assustei aqui, já achei que pronto. Criança já... Gente, bactéria é coisa séria. Às vezes compensa catar os instrumentos cirúrgicos e fazer em casa a cesariana do que enfrentar uma bactéria de hospital. Tá vendo? Morreu 4. Gente, morrer por causa de bactéria dá uma raiva. Porque, não, claro, eu falo assim, poxa, porque tá tudo bem lá dentro de você. Você tá bem, não ocorreu, né? É a mesma coisa, parece que é a mesma revolta de que você... eu tava andando, tropecei, caí, bati a cabeça e morri. Sabe? Morrer por coisa que não era pra morrer. Não, tudo não era pra... Acho que tá tudo certo, né? Tudo tem que... nada, ninguém morre antes da hora, sei lá. Mas... bactéria no hospital é complicado. Nossa, então, que legal. Gente, como pode? Tem vários relatos que aparece um médico. Então, eu acredito que pro lado de lá tem os espíritos médico, que esse é médico mesmo, que nem depois que morre ele quer descansar, ele continua trabalhando. E aí eles continuam ajudando. De sei lá de que forma, inspirando chamando... Mas ela não chamou a atenção de um médico lá? Você não chegou a perguntar para aquele médico quem é aquela mulher que chamou a atenção dele e tudo mais? Mas muito legal. Que bom que deu tudo certo. Realmente ela tinha que chegar lá e dar uma chacoalhada no povo para fazer agora. Porque isso foi questão de, não sei nem se minuto ou segundos, sabe? Que a criança ia morrer. Foi assim na hora. Gente, e esses hospitais sem o mínimo de recurso? Eu acho que esse povo que desvia dinheiro, que nada em dinheiro, não tem mais onde enfiar o dinheiro. Não tem, porque dá pra enfiar tudo lá. Por que não pega e enfia tudo o dinheiro? Ela não sabe mais o que fazer, né? Enfia o dinheiro lá também. Aí, né, esses... políticos, não sei das quantas aí, e deixa um monte de gente padecendo, morrendo. E a conta volta, não volta? Volta. Minha Fazenda Assombrada. Olá, Ana, olá, Matheus. Tudo bem com vocês? Quero dizer que amo o canal e assisto sempre que posso. Afinal, sou universitária e os estudos tomam todo o meu tempo. Desculpa se o relato ficar longo. Recomendo que o conte em um tipo ao vivo. Não tá muito longo, não. Me chamo Fulana, tenho 22 anos, sou estudante de medicina veterinária e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Minha família sempre trabalhou e trabalha com café, gado e cavalos da raça manga larga marchador. Temos uma fazenda no interior de Minas, inclusive tombada como patrimônio histórico. Ai, que legal! Data de 1836. Está em perfeito estado. Óbvio que passou por algumas restaurações, mas nada demais. Parece até que o tempo não passou para ela. O casarão tem 16 quartos e eu procurando querer 3 quartos. 16 quartos. Eu não sei nem o que fazer com tanto quarto. Chamar todo mundo para morar em casa. E vai sobrar quarto ainda. Bom, o casarão tem 16 quartos, 6 banheiros, 2 salas, que poderiam bem ser 4 pelo tamanho da sala, cozinha, sala de jantar com uma mesa linda de madeira maciça, que eu particularmente sou apaixonada, imagino. Piso de madeira por toda a casa, porão, guarde esta informação, é claro. Os quartos, em sua maioria, ficam na parte de cima, apenas 3 são na parte do térreo.
Em um corredor que dá direto no escritório que meus antepassados usavam para tratar de seus negócios, que hoje guarda documentos e alguns móveis antigos para restauro e que quase ninguém entra. Então, esses 3 quartos são no térreo em um corredor que dá no escritório, tá? 3 senzalas que a gente bem que queria derrubar, porque isso não é legal lembrar, né? Mas não pode, pois, como já disse, virou patrimônio histórico. 2 delas hoje são por dentro, respectivamente, uma sala para jogos como sinuca e afins. E a outra virou uma espécie de depósito onde guardamos feno, celas, medicamentos dos animais e ferramentas. A terceira se encontra exatamente como um dia foi. Inclusive com correntes e espécies de algemas da época fincadas na parede. Todas elas são exatamente iguais por fora e sempre ficam com portas e janelas abertas. Eu não lembro de já tê-las visto trancadas uma só vez. Não lembro de tê-las visto trancadas uma só vez. Eu acho que foi uma forma de dizer aos espíritos que por aqui não faltam espíritos, que eles são livres para partir. Entendeu? Temos lago e 2 cafezais enormes, cada um em uma extremidade da fazenda. Onde está o sobrenatural nisso tudo? Vem agora. As informações dadas serão importantes para entender o que eu vou contar. No ano de 2008, eu e meus primos estávamos de férias escolares, família reunida, tios, avós, pais e amiguinhos da escola também. Passamos um mês na fazenda. Certo dia, passamos a manhã inteira brincando, nadando, balançando na rede, até que meu primo solta: "Será que tem café lá embaixo?" E eu disse: "É época, difícil alguém deixar a gente ir sozinho." Minha mãe nos chamou para almoçar. Após o almoço, éramos em 6 pirralhos, pegamos os cavalos sem avisar ninguém. Meu avô nos viu e perguntou: "Para onde vocês estão indo?" E a gente respondeu: "Estamos indo chupar café. A polpa é docinha." Ele assentiu com a cabeça, mas falou: "Se vocês verem algum escravo no cafezal, agradeça pelo trabalho, peça desculpas pelo passado e diga que ele é livre para ir." Nossa, gente. Ana, mesmo sendo criança, já havíamos escutado várias histórias, como o escravo pedindo ajuda no porão. Sim, os mais caros ficavam no porão, pedindo água. Ouvimos trotes de cavalos pela fazenda, barulhos de chicotadas, gritos, choros. Gente apanhou de algo, já teve gente que apanhou de alguma coisa no quarto em que dormia e muito mais coisas. Após o meu avô dizer aquilo, nos olhamos e seguimos rezando para não encontrar nada nem ninguém. Chegamos ao cafezal. Procura de lá e de cá, frutos maduros e nada. Tudo verde. Ou ainda amarelando. Alguns só a flor. Já estávamos voltando, tristes que não iríamos ter um só café para chupar, quando ouvimos alguém cantando. Não entendíamos a música, mas sabíamos que era uma voz masculina. Seguimos a voz e sim, um pé de café carregado de frutas maduras, vermelhinhas. É perfeito. Nos esbaldamos ali. Até os cavalos comeram. Em relação à música, não encontramos ninguém. Ainda bem. Queríamos levar os cafés para casa, porque eram muitos, mas ninguém tinha levado sacola e se colocássemos nos bolsos ia amassar e ainda manchar a roupa. As chances de apanhar eram grandes, né? Se manchasse a roupa, ia apanhar. Então falamos, amanhã a gente volta e traz um balde para catar. E fomos para casa. Na manhã seguinte, fizemos o mesmo caminho. A mesma música e voz masculina escutávamos. Nos entreolhamos, já sabendo que o que estava ali não era algo do nosso mundo. E qual a nossa surpresa quando chegamos no pé de café e vimos um cesto cheio de café. Ana, era um cesto de palha trançada e nas bordas a palha era torcida como um charme para ele, sabe? A alça era de corda, como uma mochila.
como uma mochila de uma alça. Só ficamos embasbacados. Rapidinho pegamos o cesto e saímos correndo, até encontrar no caminho um rapaz de costas, catando café no chão, bem próximo aos nossos cavalos. Como iríamos passar por ele? Minha perna arrepiou inteira. Foi quando meu amigo tirou coragem, não sei de onde, e falou: "Ei!" Ana, ele ouviu, virou na nossa direção e, surpresa, não era assustador. O nosso maior medo era esse, que ele fosse assustador. Sabíamos que ele não estava vivo, mas a aparência dele era normal. O peito tinha como cicatrizes de corte, chicote, não sei. Tinha a boca seca e mãos sujas de terra. Parecia ser palpável até. Vencemos o medo e perguntamos: "Quem é você?" Ele nada nos respondeu, só abaixou a cabeça, pôs a mão na cicatriz e olhou para mim. Ana, ele parecia ter medo da gente. Foi aí que me lembrei do que meu avô falou, e então eu disse: "Olha, sabemos o que você é. Você trabalhou aqui?" Ele assentiu com a cabeça sem falar nada. E eu disse: "Olha, essa fazenda é nossa. Desculpe pelo passado e pelo que os meus antepassados fizeram a você e todos os seus amigos." Ele me olhava, Ana, como se quisesse falar também, mas não podia. Meus amigos e primos estavam estáticos. Eles me olhavam incrédulos e tremiam como vara verde. E eu continuei falando: "Obrigado pelo seu trabalho, somos gratos por tudo que você fez, mas você já é livre para ir há muito tempo, não precisa ficar aqui." Ele me olhou e com um meio sorriso olhou para minha garrafinha das 3 espiãs demais com água e eu perguntei: "Você quer?" E ele fez que sim com a cabeça. Então eu estendi a minha mão e entreguei a ele, e ele podia pegar, mas eu não sentia o atrito das mãos dele com a garrafa, entendeu? E ele bebeu. Com um sorriso ele agradeceu a todos e sumiu como num passe de mágica. Os meninos me olharam, eu olhei para eles e como um raio subimos nos cavalos e seguimos até chegar no casarão. Meu primo com o cesto de café estava pálido, ele estava duro, como se tivesse visto uma assombração, e viu. Amarramos os cavalos na mangueira que fica ao lado, do lado, e entramos na cozinha, quase sem nem andar direito e pálidos. Era de se pensar que os fantasmas éramos nós, de tão pálidos que estávamos. Nossos pais, preocupados, nos perguntavam o que aconteceu e de onde tinha vindo aquele cesto. Meu avô nos olhava como já sabendo a resposta e disse: "Ele já foi?" E fizemos que sim com a cabeça. Aí contou aos nossos pais que provavelmente tínhamos visto um escravo, já que em época de colheita era comum vê-los. Os pais surtaram e perguntaram se o cesto era dele e dissemos que sim, e que ele não nos fez nenhum mal. Estávamos felizes em ter ajudado aquele rapaz. O meu avô tirou os cafés do cesto e pôs para secar. Guardou o cesto no galpão, levamos broncas e ficamos de castigo por 3 dias. Nada de banhos no lago, cavalos e nem pensar em ir no cafezal. Ficaram preocupados, né? Disseram que tivemos sorte e que poderíamos ter encontrado um outro espírito não tão bom, que poderia ter nos machucado. Hoje eu tenho certeza de que demos sim sorte. Passaram-se os dias, saímos do castigo, meu avô torrou os cafés, aquele mesmo do cesto, o melhor café que eu já tomei na minha vida. Sempre que estamos em épocas festivas, como Páscoa, São João, Carnaval, Natal, passamos lá 1 mês e pouco. Muitas coisas continuam acontecendo e tenho certeza que nunca deixarão de acontecer. Meu avô, infelizmente, não está mais conosco. Ana, o relato ficou muito longo, desculpa, obrigada por contar esse relato, um beijo em sua família linda e se quiserem tomar um cafezinho com pão de queijo, serão muito bem-vindos aqui. Farei questão de mostrar tudo, inclusive o cafezal.
Um beijo assombrado, espero que gostem do meu relato. Eu quero! Adoro fazenda, essas, sabe? Principalmente essas antigas, históricas, assim. Quer dizer, não foi legal o que aconteceu, mas assim... eu acho muito interessante tá pisando no passado, entendeu? Que legal. Eu aceito um cafezinho, pãozinho de queijo. Ai, ai. Bom, cara... Como assim? Então, pelo que o seu avô falou, ele já deveria ter encontrado por lá e já sabia disso vários escravos que tenham trabalhado lá. Por isso que ele já sabia o que fazer, né? E realmente, talvez aparece um hoje, outro amanhã. E realmente é só isso. Tipo, é só dizer pra eles que eles podem ir. Porque muitos acham que talvez eles ficaram tão condicionados a trabalhar e viver ali e serem propriedade de alguém, como, né, algo assim, que eles acreditam que ainda eles têm que ficar ali. E aí alguém precisa dizer que não, que ele pode ir. E aí eles só precisam disso para realmente ir. E se em vez de ficar esperando um ou outro aparecer, não pode fazer sei lá, uma sessão, alguma coisa assim, e falar para todos irem? Eu não sei como funciona, gente, mas é triste, né? Porque tanto sofrimento em vida e ainda mesmo depois da morte continuar por ali, ainda em época de colheita e tudo mais, talvez tenham ficado algumas impressões também no local. Mas impressão é outra coisa. Nesse caso aqui do relato, ele interagiu e como interagiu? Ele bebeu a água dela, gente. Ele pegou a garrafinha, ele entregou uma cesta de café materializada ali. Gente, como? Ele fez a cesta no... Incrível. O amigo falecido do meu pai veio lhe fazer uma visita na noite do seu velório. Vamos lá. Ana, só quero deixar bem claro que tudo que eu irei falar aqui é verdade. Eu não tenho por que mentir. Além do mais, só agora que o meu pai me deu permissão de contar, pois desse jeito eu espero que ele se sinta melhor de estar compartilhando com outras pessoas. Meu nome é Fulano, tenho 18 anos, sou estudante de medicina... Já? Com 18? Já está estudando medicina? E estou morando em Belém do Pará. Mas o relato que irei lhe contar aconteceu com o meu pai, de quem herdei o nome. Esse relato aconteceu na época que eu ainda morava em minha comunidade natal, no Pará. Esse fato aconteceu na madrugada do dia 17 para o dia 18 de julho de 2018. Tudo começou pela manhã do dia 17. Logo quando meu pai acordou, ele começou a se sentir meio estranho, com um pressentimento de que algo ruim iria acontecer. Só que ele não deu muita importância, pois isso geralmente acontece com ele, nada de ruim acontece. Bom, pelo menos até esse dia. Meu pai é professor e tem vários amigos, tanto de escola como de infância. E nessa época ele estava de férias, mas ele tem um outro trabalho que é em associação quilombola. Ele é responsável por tirar declarações para os alunos que irão prestar vestibular ou alunos que estão estudando para outros lugares pela cota que é destinada a indígenas e quilombolas. Nesse dia, ele estudava justamente preparando essas declarações, pois já era época de vestibular. Ele terminou o trabalho dele e saiu da associação. Logo mais na frente, ele iria passando pela casa de um dos amigos dele e foi onde ele falou com esse amigo. E disse: "Como vai, Manuel? Fiquei sabendo da morte do Carlos, mano." Do Carlos, né? E o seu Manuel, para ser engraçado, respondeu:
Pois é, né? Mas me falaram que era mentira. Me falaram que ele não morreu de verdade. Então meu pai respondeu: Bom, então quem vão enterrar naquela cova que já cavaram? O filho do seu Manuel, o Jair, falou pro meu pai: Ah, vão enterrar bem você. Que piada! Então meu pai não ligou muito para ele e veio embora da casa desse amigo dele. Um pouco mais tarde, o seu Manuel falou pro meu pai que iria no velório desse homem que morreu, o Carlos. E esse velório era em uma comunidade vizinha. Passou-se em torno de 2 horas e tivemos a notícia de que o seu Manuel havia falecido no caminho do velório, vítima de um acidente de moto. Ele estava indo de moto para o tal velório, quando vinha um caminhão em alta velocidade na estrada. Justo nessa hora ele se assustou e foi atravessar a estrada. E ninguém sabe como a moto parou de funcionar justamente naquela hora e o caminhão que vinha acertou em cheio a moto que ele estava. A batida foi tão forte que o lançou uns 100 metros de distância e acabou com ele, né? Gente, não precisa descrever o estado do corpo, tá? Quando vocês escreverem relatos, que eu não vou falar aqui. Tudo que tiver excesso de violência, não sei o que, nem precisa descrever, porque eu nem posso mais falar aqui, tá bom? Bom, então, como em toda comunidade pequena, qualquer notícia ruim se espalha rapidamente. Logo foi uma confusão na casa do seu Manuel. Todas as pessoas estavam tentando acalmar as filhas e os familiares dele e estavam em desespero. As pessoas que estavam acompanhando o seu Manuel chegaram na vila e mandaram alguém ir buscar o corpo. Quando o corpo chegou, meu pai não teve coragem de ver, mas ficou lá no velório, que agora era do próprio seu Manuel, dando força para as filhas que estavam inconsoladas. Por volta das 3h15 da manhã, o meu pai decidiu ir dormir, pois estava muito cansado de uma viagem que ele tinha feito. Ele foi para casa, se arrumou, tomou banho e foi deitar. E é aí que vem a parte que o meu pai jamais vai esquecer na vida dele. Quando ele já estava deitado e dormindo, ele sentiu uma pessoa abraçá-lo, muito forte, pelas costas. Ele achou estranho, pois ele estava sozinho no quarto e a porta do quarto estava trancada. E eu e a minha irmã e a minha mãe já estávamos dormindo, então não poderia ser ninguém. Então, quando ele tomou coragem, ligou a luz do quarto e foi aí que ele viu a pior cena da vida dele. Ele viu um ser olhando para ele, todo deformado e cheio de sangue. Esse ser então disse: Você não queria me olhar, então eu vim lhe fazer uma visita e me despedir antes de partir para a eternidade. Agora não tem jeito, você teve que me olhar. E riu. O meu pai não conseguia se mexer de tão assustado que ele ficou. E aí ele começou a rezar o Salmo 91, Salve Rainha, Ave Maria, e desse jeito ele conseguiu se mexer. Desesperado e em choque, saiu correndo de medo do quarto e acordou a todos nós. Então ele contou pra gente tudo o que aconteceu. Só que antes ele voltou no velório e foi ver o corpo do seu Manuel, para ver se era ele que tinha aparecido no quarto dele. E para surpresa do meu pai, o ser que apareceu no quarto para ele era idêntico ao seu Manuel depois do acidente. Depois disso foram muitas noites mal dormidas, sempre com aquele medo de que aquele ser viesse a aparecer novamente. O conforto dele era dormir com a gente, eu, minha irmã e a minha mãe. Era quando ele conseguia dormir mais calmo. Meu pai levou um bom tempo para se recuperar desse acontecimento. Ele teve que fazer acompanhamento com psicólogos e começou a se apegar muito a Deus para ver se ele superava aquela cena aterrorizante. Mas hoje ele está bem e fazendo questão de estar compartilhando essa história com todos vocês. Esse é o meu relato, Ana. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo que eu mando para você. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. E o cara foi ainda, né? Tipo, você vai olhar pra mim. Cara, é brincadeira, hein?
Um assunto que muita gente também pede, que é São Cipriano, o temido livro de São Cipriano. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Meu nome é Fulana e sou a mesma do relato. Ai, gente, eu não li esse relato, será? Eu vou até anotar aqui. Se li faz tempo. Vou anotar, porque fiquei curiosa. Mas, gente... Ai, anotado. Ok, Ana, vou fazer uma breve introdução para que fique mais claro o que vou relatar. Eu tenho uma mediunidade bem aguçada. Costumo estudar, sem preconceito, sobre todas as doutrinas e religiões. Tenho muita facilidade em me desdobrar, né? Fazer desdobramento, viagem astral, essas coisas. Converso com pessoas encarnadas e desencarnadas, nesses desdobramentos que faço. Inclusive, já tive contatos com seres, digamos, diferentes de nós humanos. Deixo claro aqui que não quero e nunca quis me expor ou me achar uma pessoa especial, ou como muitos disseram em comentários, que sou uma oportunista à espera de aplausos. Não! Vai de cada um, acreditar ou não. Enfim, vamos ao relato. Todos os nomes e lugares estarão devidamente alterados. Ok. Madrugada de quinta-feira, junho de 2021. Estava eu em pé no quarto do meu filho mais velho, de 21 anos. O quarto estava vazio, desarrumado e às escuras. Um frio percorreu todo o meu corpo. Eu sabia que, embora vazio, eu não estava sozinha ali. Presenças estranhas começaram a aparecer em meu campo de visão. Sombras maléficas se esgueiravam em meio à escuridão. Algumas surgiram por detrás da cabeceira da cama, outras por debaixo da cama. Sons de risadas malévolas se faziam ouvir, enquanto eu ali parada, vendo, sentindo e ouvindo o que parecia ser um cenário de filme de terror. Fechei meus olhos e perguntei em voz alta e firme: quem são vocês? Por que estão na minha casa? Quem os autorizou a entrar? Esse lar não vos pertence. E eu ouvi gemidos de dor e sussurros, gargalhadas e vozes vociferaram. Nós fomos chamados, nos trouxeram para cá. Então eu fechei os olhos e chamei os meus protetores. Pedi a Deus e a Nossa Senhora que protegessem a mim e a minha família e que me mostrassem o que eu deveria fazer e o porquê aquilo estava ali. Foi então que as sombras se dissiparam e uma voz suave se fez ouvir. Filha, ajude-o. No momento certo, nós vamos te mostrar o que deve ser feito. Por enquanto, ore por ele. E aí eu acordei, de sobressalto. Acabara de me desdobrar. Tudo isso foi num desdobramento, né? Tipo numa viagem astral. Ela saiu do corpo enquanto dormia e aquilo tudo estava acontecendo aí. O que havia acontecido há momentos atrás me tirou o sono e me tirou a paz. Rezei várias vezes a oração da Ave Maria em favor daquele que estava em sofrimento ou daqueles. Domingo, junho de 2021. A conversa seguia animada, eu e meu marido falávamos sobre coisas engraçadas que nos acontecem e dávamos muitas risadas. Sentados à mesa da cozinha, eu e ele tomando uma cervejinha domingueira, ouvi um barulho na porta e vi o meu filho entrar. Ele nos cumprimentou e quando eu olhei para ele, a minha visão pausou, como um vídeo em câmera lenta. Ele entrou com um livro debaixo do braço e foi para o quarto. Então pensei, é isso? Ele trouxe o livro de São Cipriano para dentro de casa? Fui atrás dele e tivemos uma conversa, pois me preocupo não só com ele, mas com o amigo dele também, o Luiz, que adora brincar com desconhecido e até andou desafiando algumas entidades. Mas ele me disse que eles não fariam isso. Afinal de contas, eles já passaram da idade de fazer brincadeiras dessa natureza. E com uma mãe como eu, ele jamais permitiria uma coisa dessas, afinal.
O Maleus Maleficarum já tinha sido demais para nós. É o relato que ela contou, mas eu lembro e não lembro ao mesmo tempo do relato. Enfim. Os dias seguiram normalmente. Fiz uma limpeza física e energética no quarto e nada mais aconteceu. Sábado, julho de 2021. Julho agora. Conversávamos eu, meu filho e alguns amigos dele em nossa casa. E o que ele estava fazendo com o livro de São Cipriano em casa? Conversávamos eu, meu filho e alguns amigos dele em nossa casa. O Mateus, meu filho, estava no celular conversando com um amigo que eu não conheço, quando meu filho Mateus disse: "Olha só, mãe, o fulano, meu amigo de São Paulo, quer que eu mande uma foto sua para ele. Lembrando que eu não conheço esse rapaz nem de redes sociais. Ele mora em outro estado, eu no Paraná e ele em São Paulo." E eu disse: "Credo, por quê?" Por quê? Achei estranho, mas o Mateus me falou que esse rapaz está com sérios problemas psicológicos e espirituais e que ultimamente tem sonhado com uma moça que o aconselha a se espiritualizar, que reza por ele e disse que iria ajudá-lo. Ana, ele disse que essa moça é loira, mas eu sou morena. Mas em desdobramento, eu às vezes fico loira. Sabe-se lá por quê? Ele disse que nos sonhos eu falei que era mãe do Mateus e que iria tentar ajudá-lo. Então, era ele que tinha comprado o livro de São Cipriano. Aí sim, ele tinha comprado o livro de São Cipriano e estava sofrendo uma obsessão. E claro, tudo ficou muito claro para mim. Era ele. E eu ouvi de novo: ajude-o. Fiz o que o meu coração mandou. Dei um jeito para que ele se livrasse daquele livro. Mandamos mensagens de áudio com as instituições. Ele também, assim como eu, não conseguia queimar o livro. Alguns médiuns são bem sensíveis a objetos e lugares. É chamado de psicometria. Então, lá vai eu, mais uma vez, mandar um livro para a Igreja Católica. Fui avisada, Ana, por meio de desdobramento, que alguém corria sérios riscos, um sério risco de vida ou risco de morte por causa de uma mediunidade não desenvolvida, que acabou em uma obsessão e poderia levá-lo à morte. Graças a Deus e à espiritualidade, esse menino hoje está bem. Muitas pessoas podem achar que é exagero ou fanfic, como li em alguns outros comentários. Mas só quem convive com a mediunidade assim vai saber o que eu estou falando. Desculpe o tamanho do relato, Ana, mas sou virginiana e filha de Ançã e não consigo ser minimalista. E sim, eu era a moça que me desdobrava e aparecia nos sonhos daquele menino. Beijos no coração e muita luz para todos. E lembrem-se, procurem ajuda, seja na igreja, na umbanda, no candomblé, no kardecismo, não interessa a denominação. Tenham fé e não se deixem arrastar por influências destrutivas. Elas são mais fortes e presentes do que muitos imaginam. Beijos de luz desta bruxa cigana espiritualista macumbeira que ama vocês. PS, já fui bruxona malvada em outra vida e nesta vida sou neta de cigano. Optcha. Oh, Laia. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, olha só, então ela tem esse dom, digamos assim, de se desdobrar e fazer as coisas no astral, que o Mateus vai dar aula, ajuda nos trabalhos escolares. E eu sempre lembro. Então, ela tá, mas mesmo sem ela saber, assim, aqui, conscientemente dele, ela estava indo ajudá-lo. Então, ela tinha partes da lembrança. E aqueles bichos vieram na casa dela? Porque eles vieram junto com o livro que o filho dela trouxe para tirar do menino. Ele trouxe para tirar do menino que não estava muito bem com aquilo, é isso? Que bom que conseguiu ajudar e deu tudo certo. Mandaram uma entidade me matar. Eita! Olá, Ana e Mateus, o meu nome é fulana, já é um nome fictício, mas tenho 20 anos e sou de Portugal. Assisto o vosso canal há pouquinho tempo, mas adoro-vos.
Estou totalmente viciada. Espero que leiam o meu relato. É um pouco longo, mas vão se surpreender. É a primeira vez que escrevo um relato, mas depois enviarei mais uns 3, principalmente o do meu carro enfeitiçado. Eita! O relato que venho contar aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás e não menciono nomes nele. Ok. Tudo que aqui relato aconteceu como se fosse um sonho. No dia que esse episódio ocorreu, eu me deitei, como faço habitualmente, mas nada do sono vir. Algo parecia que não quisesse. Algo parecia que não queria ou me protegia para eu não dormir. Lembrei da proteção, uma cruzinha que normalmente uso porque eu sou muito invejada e sofro muito com o espiritual. Bom, coloquei essa cruzinha debaixo da minha almofada, do travesseiro, acho. E depois de assistir uns relatos, eu acabei por adormecer. Se é que adormeci. No fim, entenderão. Eu comecei a ter um sonho, entre aspas, se é que posso dizer que é sonho. Nesse suposto sonho, eu comecei a sentir uma presença meio estranha no quarto. No quarto onde dorme eu, a minha mãe e o meu filho, que é bebê. Olhei para onde a minha intuição mandava, mas não vi nada. Olhei tudo. Ana, o meu quarto era igualzinho como na vida real. Até um casaco que eu deixo pendurado numa porta estava lá. Nada faltava naquele quarto. Daí que eu digo que era um suposto sonho. Nesse sonho, eu acordei. Vi a hora e era umas 3 ou 4 da manhã. Virei para ver se o meu filho estava cobertinho e estava. Voltei a dormir, entre aspas. E foi aí que o pior do relato aconteceu. Bem, eu comecei a sentir algo querendo me puxar. Parecia que estavam tentando me arrancar a alma. Senti algo inexplicável, sufocante, desesperador. Nem sei. Eu me via levantando da cama, sentando nela. Chamava minha mãe, ela não acordava. Levantava minha mãe e nada, e ela continuava dormindo. Eu senti que eu estava sozinha, porém acompanhada por algo que me queria fazer mal naquela batalha, sozinha naquela batalha. A coisa que estava fazendo isso me levantou, me levantava, me deitava, apertava o meu pescoço. Mesmo eu não sentindo a dor da falta de ar, eu sentia algo apertar o meu pescoço. Daí eu lembrei de rezar, mas eu nunca acabava a reza. Então comecei a gritar em pensamento: Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor. E do nada tudo tranquilizou. Daí, e eu voltei a acordar de novo, toda transpirada, toda suada, cansada. Lembrando que tudo parecia sonho, mas no fim entenderão que não era. Olhei o telefone mais uma vez e era umas 4 da manhã, 4 e pouco, quase 5. Voltei a dormir. Já de manhã, depois de almoçar, me lembrei do ocorrido daquela noite. Então comecei a pesquisar na internet o significado disso. Como sempre pesquiso todos os meus sonhos. E não aparecia nada na internet que fosse o que eu tinha vivido. Então aí me comuniquei com uma amiga que é taróloga, e ela disse que isso não tinha sido um sonho, mas sim um ataque espiritual. Fiquei assustada porque não saberia o que podia ter originado isso. Eu não sabia o que podia ter originado isso. Então liguei logo para minha tia, que é médium de incorporação, e expliquei o sucedido. Tudo direitinho. E ela teve uma intuição e falou: "Pois é, você incomoda muita gente. Você impede muita coisa." E eu questionei: "Como assim, tia?" E ela me respondeu: "Eu suspeito que quem tenha mandado isso para você é alguém que nunca você conheceu, mas que te conhece minimamente bem e que não está nada contente contigo." Aí eu sabia que ela estava
Aí eu sabia de quem ela estava falando. Algo em mim falou da mulher negra que quer o meu pai à força. Que quer meu pai à força. E passa a vida fazendo magia negra para ele, para me separar do meu pai e para separar ele da minha mãe. Contarei melhor essa história num outro relato. Sim, esse relato foi gravado, tá? E ele está ou nessa coletânea agora de sexta ou vai estar na segunda. Ela diz aqui era a mulher negra que quer o meu pai à força. É porque, dando um spoilerzinho, o pai dela foi trabalhar, saiu de Portugal e foi trabalhar em Angola. E lá ele tinha uma moça que trabalhava na casa dele, fazendo limpeza, ajudando com comida e tudo mais. E é essa a mulher. Bom, a minha tia então disse para eu meter água benta na testa em forma de cruz e rezar o credo às vezes que eu quisesse. E assim eu fiz. E dormia bem tranquila. Mas fiquei curiosa para saber se realmente tinha sido essa mesma mulher. Peguei, pedi a minha amiga taróloga para abrir um jogo para mim, pois eu estava com medo que se repetisse e queria saber o motivo. Queria saber se tinha sido ela e com que intenção. E lá estava. Nesse joguinho falou que ela mandou essa entidade para me fazer mal, que já tinha enviado mais vezes, em forma de eu tentar me suicidar. E eu contarei isso num outro relato também. Eu já tinha feito de tudo e mais alguma coisa e não conseguiu. E que ela já tinha feito de tudo e mais alguma coisa e não conseguiu. Então, dessa vez, enfurecida, pois eu sou o pilar da casa e o meu pai me ama profundamente, não larga nada por nós. Então, ela queria acabar comigo. E porque assim ela estaria com o caminho livre. E que foi o meu anjo da guarda e a minha proteção, aqui eu falei no início, que me protegeu. Graças a Deus eu tenho um maravilhoso anjo da guarda que me protege sempre, que trata de mim e não deixa que nada me atinja. Bem, este foi o meu primeiro de 4 relatos que fiz para vocês. Espero que tenham gostado e um beijinho enorme da sua fã para vocês dois e para os bebês. Continue assim, adoro acompanhar os dois nessa jornada. Beijinhos enormes mais uma vez, de coração. Tudo de bom, desejo-vos a maior sorte do mundo. Muito obrigada, um beijo para você. Então ela mandou uma entidade. E aí? Curtiram os relatos? Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lá ao canal de cortes. Se inscreve lá também. Você pode acompanhar relatos aí antigos do canal, relembrar relatos. E também aguardem que logo mais a gente volta com a nossa programação normal, tá bom? Estamos aí descansando um pouquinho, mas já já a gente volta. Beleza? Combinado? Te vejo logo mais. Beijos e fui!